do lado, tá? Você consegue acompanhar os comentários. Olá, Ah, é? pessoal. Boa noite. Eu sou Juliano. Você está em mais um episódio, 19º episódio do Pode Ler e Escrever. E no episódio de hoje eu estou aqui com o Luiz Felipe. O Luiz, ele, além de escritor, também produtor de conteúdo literário. Ele também tem um podcast, então a gente vai poder trocar muita figurinha aqui ao vivo sobre podcast também, desafios, né, os conteúdos que são produzidos por lá também. E, além de tudo isso, o Luiz também trabalha, né, no mercado editorial. Então, como ghostwriter e outras atividades também que eu tenho bastante curiosidade para saber, né, como que é a rotina, como que ele lida com todas as atividades, e pelo, né, que eu já estava analisando por pauta, conhecendo um pouco da história do Luiz, a gente tem bastante coisas em comum. A gente estava até falando aqui um pouco antes nos bastidores, e esse vai ser muito atuado do episódio de hoje. Vão ser experiências bem legais. E, Luiz, é isso. Como que você está? Boa noite, obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco. E aí, galera, tudo bom? Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, como eu falo no podcast. Eu como é ao vivo, então boa noite. Cara, Juliano, Tá. muito obrigado aí por ter me chamado. Achei muito foda o trampo de vocês. E é isso, vamos trocar uma ideia. E antes eu quero dizer que, além de tudo que você falou, eu vou ser pai em um mês. Então, o meu quarto ele tá meio bagunçado, como vocês estão vendo. Isso aqui, ó. Aliás, isso aqui é o berço. Então, Tá literalmente bem do lado ali, né? Tá no quarto da cara. criança. Ah, que legal. Imagina a ansiedade que você está passando, né? O turbilhão de emoções que nos Sim, momentos próximos ali do nascimento da criança, mas com certeza vai vir para iluminar sua vida, né? Acredito que sim, sim. sim, sim. E antes da gente já começar com o primeiro assunto, eu queria falar do nosso patrocinador, que é o Clube de Autores. Para quem não conhece, né, o Clube de Autores é a maior comunidade de autores independentes do Brasil. Já publicaram mais de 75 mil livros, Brasil afora, ao longo dos últimos anos. E é uma boa alternativa para quem é autor independente, assim como eu, né, assim como o Luiz, que a gente sabe o quão difícil que é o mercado, né, o quão difícil a gente ter o sonho realizado, a cópia física do seu livro em mãos, para você poder fazer um lançamento, para você poder, né, compartilhar suas histórias com outras pessoas. E o Clube de Autores é uma ferramenta que, né, vem sido aperfeiçoada de tempos em tempos, ela está super legal, tem mudanças recentes bem interessantes, e o Clube de Autores é parceiro e apoiador aqui do canal. Então, quem quiser saber mais sobre o clube, sobre como funciona a parceria, tem um QR Code aqui na tela, e se você estiver assistindo no celular, não tem como, né, apontar o QR Code, tem o link na descrição. Então, fica facinho de conhecer a parceria, beleza? Então, é o seguinte, Luiz, eu já queria começar de cara perguntando para você sobre o seu livro, né? Eu estou até com a aba aqui aberta, essa que é a vantagem do vídeo, né? A gente consegue compartilhar a tela aqui para mostrar que é o 2152 ou 2152. Qual que é a pronúncia certa do seu livro? Eu quero que você fale tudo sobre ele. Primeira curiosidade que eu tenho logo de cara, quero saber mais sobre o seu livro. Cara, sobre a pronúncia, eu sempre falei 2152 por extenso, mas depois que eu publiquei e eu comecei a ter leitores que não me conhecem, eu vi gente falando 2152. Então, o que vocês, né, o que vocês mandarem, eu tô aceitando. Acho que vai muito de como a pessoa fala mesmo, né? O É, ano, né? Como que a pessoa lê. Mas, cara, vamos lá. Eu até coloquei aqui na tela para quem está nos assistindo. E eu geralmente abro, né, a página da Amazon, porque a gente consegue ver a foto, a gente consegue ver a sinopse aqui também. Me fala um pouco mais sobre ele. então, cara, eu vou voltar um pouco no tempo porque é uma história meio cabeluda. Em 2018, eu fiz o técnico em jogos, em desenvolvimento de jogos, né? Uhum, E eu não estava levando a escrita como um profissional naquela época. Eu até escrevia, mas não era uma coisa que eu pensava, vou publicar, ou uhum, né, vou, sei lá, viver disso, como hoje eu almejo, né? sim. Só que aconteceu uma coisa engraçada, porque eu percebi que eu sempre fugi de escrita e no desenvolvimento de jogos, no curso técnico, eu me apaixonei por roteiro. Então foi meio que a vida falando, meu, vem. E, Uhum. e aí teve um interclasse nesse curso de jogos, onde era turma A contra a turma B, e você tinha que fazer um jogo, e eu era
eu era meio que da parte do roteiro que também conversava com o game design, que é basicamente você encaixar o roteiro dentro né, das fases e tudo mais. E tava em alta Tava em alta não, né? Tava aquele hype bizarro do Cyberpunk 2077. Sim, sim. Joguei, ao todos, mesmo... por sinal. Então, Apesar dos pesares, eu consegui jogar. E ao mesmo tempo também tava aquele hype do multiverso e tudo mais. Né, o MCU já tava completamente estabelecido e tudo mais. Então a gente pensou, mano, vamos fazer um bagulho assim. Né, fazer um jogo de plataforma onde são dois universos interagindo e os personagens vão se trocando, assim, né? Cada um tem uma habilidade específica, cada fase você precisa fazer uma parada específica para passar, que depende do outro personagem, né? Como uma simbiose ali. E o primeiro roteiro saiu disso. Eu escrevi ele basicamente sozinho. Alguns dos membros do roteiro ajudaram, inclusive um abraço para a Lívia, que fez muita coisa, deu muita ideia. E aí, anos depois, eu me peguei desempregado, tentando viver da internet, digamos assim. Eu estava morando em Porto Alegre nessa época, tinha perdido emprego, a pandemia estava quase para estourar, eu não estava conseguindo emprego de jeito nenhum. E eu jogava na época, eu estava tirando um dinheiro no jogo, assim, online, né? Até streamando e tudo mais. E eu falei, mano, eu preciso fazer alguma coisa que me dê dinheiro de qualquer canto do globo, né? E porque eu queria ter essa pira, eu ainda tenho, inclusive, de viajar, de ir para algum canto e morar 6 meses e tal. E aí eu voltei a olhar meus escritos. Eu tirei as coisas da gaveta, né? Abri o meu Google Drive lá, que tá tudo salvo. Sim. Peguei esse roteiro do 2152, que o jogo já se chamava 2152. Falei, cara, isso aqui dá um livro irado. E eu fui mandando mensagem para todo mundo do técnico. Eu não falava com o pessoal há, tipo, 2 anos, assim. Eu falava com um ou outro, mas, né? E aí eu tive que achar os caras, tipo... Tinha gente que nem Facebook tinha e tal, para pedir permissão para poder adaptar o roteiro para um livro e tal. E aí nasceu disso, sabe? E aí eu comecei a pensar em como abordar infinitas terras, né? Porque o 2052, 2152, ele tem essa premissa de que são infinitos multiversos. E cada conto aborda 2. E dentro do world building na coisa é sempre uma realidade par, né? São 2 realidades que são espelhadas, né? E aí eu comecei a pensar como que eu iria fazer de uma forma que eu não precisasse contar para o leitor, olha, isso aqui é um universo diferente, tá? Porque eu queria uma parada mais dinâmica, eu queria um negócio mais... Tanto que eu uso muito discurso indireto livre, o narrador, ele meio que está dentro da cabeça do personagem e tal. E aí eu reimaginei 5 situações, 5 locais no planeta e tipo, pensei, mano, se o cristianismo nunca tivesse existido, e se o Japão feudal fosse a potência mundial, e se a gente tivesse evoluído para um híbrido com golfinho, tá ligado? Sim. E aí eu viajei nisso. Que legal. Fica brincando com as possibilidades, aquele e se, né? A gente pega muito aquele detalhe lá atrás, né? Poderia mudar, né, os caminhos da sociedade. Eu gosto de ficar imaginando nessas possibilidades. E acaba que, assim, o livro, ele não era para ter sido um livro originalmente, né? Era para ter sido um game. Acaba que, nesse momento de dúvida, né? De angústia, de muita coisa passou na sua cabeça, imagino, e durante, né, a pandemia. E acho que na sua cabeça, talvez, assim, felizmente virou um livro, né? Acho que pode ter... Acho que foi um bom destino, né, para a história, né? Sim. Não, o que aconteceu foi que assim que estourou a pandemia, eu voltei, que eu moro em São Paulo, moro no litoral de São Paulo, Santos, né? E eu voltei, a minha mãe me deu todo o suporte, a pandemia estava para estourar e eu não estava botando muita fé que ia tudo fechado do jeito que ia, mas ao mesmo tempo eu estava morrendo de medo. Sim. E eu tenho diabetes, então já era uma comorbidade, eu estava tipo, realmente com muito medo, né? Até abril, mais ou menos, a gente não tinha ideia de como seria, de como foi, né? Podia ter sido muito pior. E eu tava endoidando, assim, tava realmente perdendo um pouco, porque eu nunca tinha passado por uma coisa onde, sei lá, eu pulei para um ponto de independência, onde eu tinha um trampo, onde eu vivia por mim, de repente eu tô dependendo da minha mãe, mas eu não posso sair de casa, tá ligado? Então eu comecei a pirar muito, mano, pirar muito. Aí eu falei, cara, se eu não fizer alguma coisa com a minha cabeça, eu
eu vou acabar essa pandemia com algo bem sério, né? E é um E ponto. Pode continuar, pode ir. não, e aí eu, com o apoio da minha mãe, inclusive um abraço para minha mãe, um beijo. Eu falei, mano, eu vou botar isso no campo vou tirar do campo das ideias, vou começar a escrever. Eu comecei a escrever assim, despretensiosamente. E aí o que alavancou o livro mesmo foi o curso da Darkside, o concurso da Darkside. Que O eles Prêmio lançaram o Machado? concurso. Isso. Sei. E aí eu falei, mano, eu vou participar dessa porra, mesmo que eu não ganhe, tá ligado? Cara, Só pra olha que me. engraçado, como que as histórias se conectam, assim, né? Eu também tirei o meu livro para escrever, né? Eu comecei no começo ali de 2020, então eu estava no início, quando começou a pandemia, que foi em março, e eu Aham. falei assim, eu estava naquela de ritmo, né? Eu não estava no ritmo ideal de escrita, eu falei, eu tenho que terminar para a premiação por Prêmio Machado, que foi em setembro de 2020. Eu não lembro a Sim, data exata, falei assim, meu livro tem que ficar pronto. Eu coloquei isso na cabeça. E eu pensei da mesma forma, pode ser que eu não ganhe, provavelmente não vou ganhar, porque, né, enfim, por experiência, enfim, mas eu preciso ter esse marco, né, de enviar para. Então, acho que você passou por sim, isso sim. também, né? Foi exatamente por aí, né? Foi muito legal, foi interessantíssimo saber que eu estava construindo algo que tinha uma finalidade. Eu não estava escrevendo porque, vou escrever Uhum, aqui. Não, eu falar, mano, eu preciso ter esse livro pronto, revisado até setembro. uhum. Tanto que eu acabei ele assim, meio de agosto, tá ligado? Uhum, sim. O meu, eu lembro que o meu eu terminei, nem tava com revisão textual nem nada, depois que eu mandei para editor e tudo, mas foi assim, salvo engano, foi no dia, no meu caso, que eu fiquei a última semana Caraca. revisando, revisando, revisando. Falei assim, eu tô gastando tempo, eu tô no tempo ainda. Então, quando eu não tinha mais tempo, tipo assim, acho que foi um dia antes, para não ter, às vezes, um problema de envio, eu enviei. Mas, mas foi uma catarse, assim, bem legal, porque, tipo, sabe, objetivo cumprido? Acho que eu tive muito essa sensação.